Hoje, vamos mergulhar numa mudança de mentalidade, sabe? Uma que está transformando a odontologia restauradora. É uma abordagem que vai muito além de um simples reparo, para tentar emular o design genial da natureza. E para começar, fica essa provocação. E se a gente parasse de pensar em só tapar buraco e começasse a reconstruir o dente como um sistema? Essa pergunta ela é o coração da filosofia biomimética. A ideia não é só preencher um espaço, mas devolver ao dente a sua função e a sua biomecânica originais. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo o que é essa tal de engenharia reversa da natureza. Depois vamos ver a genialidade do próprio dente e aí sim entender por que os métodos mais tradicionais acabam falhando. A partir daí, a gente explora a solução e esse novo paradigma biomimético. Ok, vamos lá. O que exatamente é biomimética na odontologia? Bom, de forma bem direta, é a ideia de que a melhor inspiração, o melhor manual de instruções para restaurar um dente é o próprio dente. Simples assim. A definição formal deixa isso bem claro, né? O objetivo não é só usar materiais que parecem com o dente. A grande sacada é usar materiais e principalmente técnicas que funcionam como o dente. É sobre recuperar a biomecânica, a função original daquela estrutura. E para conseguir imitar a natureza, o primeiro passo, claro, é entender como ela funciona. O dente não é um bloco único de material. Ele é, na verdade, um sistema hierárquico projetado de uma forma brilhante. Olha só que interessante essa imagem. A gente vê claramente as camadas. Por fora, o esmalte, que é extremamente duro, resistente ao desgaste. E por dentro, a dentina, que é mais macia, mais flexível, mais resiliente. E essa combinação, ela não é um acaso, de jeito nenhum. É o grande segredo para a longevidade do dente. E a genialidade toda está concentrada bem aqui, na junção amelodentinária, a jade. Pensa nela como uma zona de transição, um amortecedor inteligentíssimo que permite que esses dois materiais tão diferentes trabalhem em total harmonia. Ela absorve e dissipa as forças da mastigação e, o mais incrível, ela impede que pequenas trincas que começam no esmalte se espalhem e causem uma fratura catastrófica. É um sistema antifratura natural. Então fica a pergunta, se o dente natural é um modelo tão perfeito, por que tantas restaurações convencionais falham antes do tempo? A resposta está num conflito, um conflito de propriedades mecânicas. O ponto crucial do problema é este aqui. Incompatibilidade elástica. É basicamente o que acontece quando se tenta unir à força um material restaurador que é muito, muito rígido a um tecido do dente que é mais flexível, sem criar aquela interface de transição que a natureza fez tão bem. Vamos comparar, para ficar bem claro. No dente saudável, as forças da mastigação são distribuídas de forma suave, do esmalte para a dentina, passando pela GD, tudo flui. Agora, numa restauração convencional, especialmente uma muito rígida, as forças se concentram de forma abrupta, com violência, bem na interface adesiva. Essa concentração de estresse é a semente da falha, é ela que vai gerar trincas, descolamento e, claro, microinfiltração. E esse diagrama aqui, nossa, ele mostra isso perfeitamente. Olha só como as forças indicadas ali pelas setas criam pontos de altíssima tensão exatamente onde o material restaurador encontra o dente. É uma falha de projeto biomecânico, entende? O problema muitas vezes não é nem o material em si, mas como ele interage com a estrutura dental. Agora, vamos pegar uma lupa e olhar ainda mais de perto. Esse problema macro, da incompatibilidade elástica, se manifesta em nível micro. Ele tem um endereço certo para acontecer. E o palco dessa falha microscópica é a famosa camada híbrida. Sabe, aquela zona onde o adesivo entra na dentina e se entrelaça com as fibras de colágeno. Na teoria, é uma maravilha da engenharia adesiva, mas na prática, muitas vezes ela acaba sendo o nosso elo mais fraco. E a degradação acontece numa espécie de efeito dominó. Primeiro, se a resina do adesivo não consegue infiltrar e envolver completamente as fibras de colágeno, elas ficam ali, expostas, vulneráveis. Segundo, a água, que está sempre presente na dentina, começa a quebrar quimicamente essa união num processo de degradação hidrolítica. E o golpe final, enzimas do nosso próprio corpo, as metaloproteinases, que são feitas para degradar proteínas, atacam esse colágeno exposto, desintegrando a união com o tempo. Então, qual é a jogada biomimética para evitar esse desastre? É uma estratégia proativa, chamada selamento imediato da dentina, ou IDS. A lógica é simples, mas é poderosa.
Em vez de aplicar o adesivo só no final, a gente aplica ele logo depois de preparar o dente, com a dentina limpa, fresca, sem contaminação. Isso cria uma camada híbrida de qualidade muito superior, que fica protegida e tem tempo para amadurecer sem estresse. Até agora, a gente falou muito de física, de mecânica, de estresse, mas a abordagem biomimética nos força a lembrar de algo fundamental que às vezes fica esquecido. Estamos trabalhando em um tecido vivo. E essa é talvez a virada de chave mais importante de todas. Um dente não é um pedaço de marfim inerte, uma pedra. Ele responde, ele se defende, ele se adapta. É um sistema biológico. O complexo dentina-polpa, por exemplo, é um sistema de defesa ativo. Ele pode formar dentina esclerótica para se proteger de bactérias. E a biologia vai além. O ligamento periodontal funciona como um amortecedor dinâmico, inteligente, dissipando as forças da mastigação. Ignorar todo esse sistema vivo é tratar só metade do problema. Então, vamos juntar todas essas peças. O que tudo isso significa na prática, no dia a dia do consultório? O que é adotar esse paradigma biomimético? Significa mudar o foco, restaurar a função, não só a forma. Significa usar materiais que mimetizem a flexibilidade da dentina por baixo e a dureza do esmalte por cima. Significa ser o mais conservador possível, porque cada milímetro de dente saudável é ouro. E claro, significa proteger a interface adesiva desde o começo, com técnicas como o IDS. E essa frase, ela resume tudo perfeitamente. Biomimética não é sobre comprar um material novo ou aprender um único truque. É uma mudança completa na filosofia, na forma de pensar e de abordar a odontologia restauradora. E assim, a gente termina com um convite à reflexão. A olhar para a natureza não como algo que a gente precisa vencer, mas como nosso melhor guia, é possível elevar, e muito, a qualidade e a longevidade do nosso trabalho clínico. É sair do modo reparo e entrar no modo de reconstrução biomecânica.